Olá, mais um Nossa Cidade Empreendedora no ar. Aqui nós trazemos as iniciativas dos municípios catarinenses que, em parceria com o Sebrae, estão desenvolvendo melhores ambientes de negócios. E para uma cidade ter um bom ecossistema empreendedor, é preciso um olhar atento aos primeiros passos e para a formação de interesse desse público. E esse olhar começa na educação. Hoje nós recebemos aqui a gestora do Eixo Educação Empreendedora do Sebrae, Simone Amorim. Simone, bom, seja bem-vinda. Obrigada. A educação empreendedora é uma vertente de um projeto chamado Cidade Empreendedora. O que a educação tem a ver com esse projeto? Por que ele faz parte de um programa voltado para os municípios? Bem, quando nós pensamos no programa Cidade Empreendedora, nada mais justo do que entrarmos no município, né? Pelas portas do Cidade Empreendedora, mas principalmente atuar dentro da educação do município. E aí, então, nós criamos toda uma estratégia de atuação desse programa, com base no Programa de Educação Empreendedora do Sebrae Nacional. E a partir desse momento, então, a gente começou a atuar com esses municípios, né? Então, o município que fechava parceria com o Sebrae, ele recebia já dentro de um dos eixos prioritários de trabalho do Educação Empreendedora, essa entrada para poder trabalhar soluções voltadas ao compromisso da cidade, ao comportamento daquele indivíduo, né? Trabalhando desde os anos iniciais até os anos finais com a educação empreendedora. Foi isso que nós imaginamos. Mas por que, então, usar essa porta para chegar nas cidades? De que forma que a educação pode fazer a diferença para um município? Bem, eu acho que a educação faz a diferença para o mundo, né? Para um país, né? E se nós queremos cada vez mais ter indivíduos capazes de enfrentar desafios, né? De se colocarem em suas comunidades, em suas famílias, né? No meio onde ele está envolvido, é importante que ele tenha informação, é importante que ele tenha conhecimento das suas necessidades, das suas habilidades empreendedoras, que ele possa trabalhar também os comportamentos socioemocionais, né? Então, diante de tudo isso, a gente imaginou assim, o porquê não trabalhar com os pequenos já desde do primeiro ano, né, até o 9º ano, que é onde nós atuamos hoje com a educação empreendedora. Tá. O objetivo não é exatamente formar mini empreendedores logo de cara. Não. Não é exatamente assim que funciona. Não, trabalhar essa questão de desenvolver o indivíduo, né, o ser humano. Esse é o nosso foco. É claro que o Sebrae lá na frente, né, a gente fica muito feliz em ver uma nova empresa abrindo, né, e fazendo com que ela cresça e desenvolva naquela localidade, valorizando o território, valorizando as suas regiões, colocando à disposição o seu negócio, o seu serviço, o seu produto. Mas é claro que a gente, antes de mais nada na educação, a gente se preocupa com a educação do indivíduo, né, tornar ele mais capaz, que ele possa ter um autoconhecimento, que ele possa ter a sua autoestima, que ele possa ter ferramentas, né, de trabalhar essas oportunidades no mundo do trabalho também, né? Não só abrindo uma empresa, mas também para ele como pessoa, como indivíduo dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje, né? São diversas habilidades essenciais para o comportamento mesmo, né? Sim, sim. A gente tem uma trilha do conhecimento. Então, a partir do momento que o Cidade Empreendedora fecha com o município, automaticamente o município recebe um link com todas as soluções disponíveis pelo Sebrae, né, para que ele possa trabalhar cada etapa, a cada necessidade daquele aluno. Então, a gente tem trilhas que compreendem a aplicação de soluções do JEP, que é os Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Então, a gente tem cadernos, como tem aqui. Né? Esse aqui é um dos cadernos que a gente aplica nesse município. E um caderno temático para cada ano. Né? Então, no primeiro ano, a gente trabalha jardim sensorial, trabalhando com toda uma temática e dirigida para que a criança possa se perceber dentro desse instrumento aqui. Né? Então, aqui dentro, na hora que o professor acessa e se capacita, ele tem vídeos, né, que podem vir a interagir com esses alunos em sala de aula e trazer essas temáticas aí de construção de pensamento, de construção, para que ele possa aprender a viver, aprender a ser, aprender a
a estar naquele movimento da cidade dele. Né? Esse livro ele traz, ele é didático mesmo. Ele é extremamente didático. Nós tivemos uma preocupação e temos essa preocupação em nível de Brasil de trazer alinhados às normas da BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Ou seja, tudo que tem aqui dentro vai estimular esse indivíduo a um crescimento, a um conhecimento, né, como ser humano, como futuro empresário, né? É isso que a gente quer. E o Cidade proporcionou isso. O programa Cidade Empreendedora fez com que nós entrássemos, abríssemos para o prefeito, para o secretário de Educação, pudéssemos mostrar que soluções empreendedoras, né, de temáticas empreendedoras o Sebrae tem. E a partir daquilo ali a gente já está aí com 125 municípios atuando, né? Eles têm direito de utilizar toda essa metodologia disponibilizada e feita por especialistas e técnicos do Brasil inteiro, né? Então, a gente cuidou muito para criar um caderno com qualidade, para criar uma solução que possa realmente ter e fazer a diferença no local onde ele está inserido. E é trazer um acesso a uma informação que muitas vezes quem está na escola municipal, quem está no ensino público, não tem. Isso mesmo, a gente também teve esse cuidado para poder falar a língua dessas crianças e desses professores, principalmente. Sim. Dizer que hoje educação empreendedora pode entrar no currículo dessa escola, isso para nós é muito importante, é isso que a gente está estimulando agora, né? Não só fazer no contraturno a aplicação das soluções, mas poder trazer também para dentro da grade curricular daquela escola e poder atuar com esses alunos. Hoje são para mais de 1.200.000 alunos no estado, a gente tem um campo muito grande de atuação e o que o Sebrae mais quer é levar conhecimento para essas crianças e esses jovens. E o reflexo desse conhecimento na cidade, eles levam também para dentro de casa? Levam. No final dessa solução que é o GEP, a gente tem uma feira que eles montam, então eles ficam 6 meses trabalhando esse conteúdo com os professores em sala de aula, estimulando esse olhar de fora da comunidade para dentro da escola, né? E no final eles montam uma feira, então, no final essa feira aqui, essa que é do Jardim Sensorial, eles criam mudinhas, eles trazem toda essa experiência que foram treinados durante 6 meses para poder estimular. E é claro que com isso traz o conhecimento, com isso traz a autoestima, né? Claro, porque imagina você trabalhar, inclusive comercializando algo que você Sim. de fato executou, fez, né? Com a sua própria mão. Fez com a própria mão, isso mesmo. Então, isso é muito gratificante ver o desenvolvimento dessa criança. E como eu comentei, são 6 meses de atuação. Então, o Sebrae precisa de um tempo onde a gente leva um técnico específico para poder acompanhar essa escola na aplicação da metodologia e, a partir do momento, ele vai monitorando esse crescimento ou evoluindo conforme for necessário, né, trazer novos parceiros. Por exemplo, em Criciúma, a gente tem o Clube do Empreendedor. Eu falo com muita alegria porque, assim, ver, além do Clube da Matemática, do Clube da Robótica, ter o Clube do Empreendedor, para nós é muito gratificante. Então, a Prefeitura assumiu, a gente foi lá, estimulou, eles gostaram da ideia, a Prefeitura assumiu criar esse Clube do Empreendedor e hoje nós temos não só alunos que se beneficiam disso, que levam para a sua casa, para as suas escolas, para o seu entorno, mas principalmente empresas que estão também investindo na educação empreendedora daquela localidade, dando Sim. oportunidade, né? Abrindo portas. Abrindo portas, né? Que seja para a criança, no final, ou melhor, o adolescente montar o seu próprio negócio, né? O jovem, o adulto, ou então estimular em vir trabalhar naquela empresa, né? Então, essa questão de projeto de vida é uma coisa que a gente estimula muito todos os dias com os programas. Carreira mesmo, pensar em futuro. Carreira, pensar em futuro, é isso aí. Trabalhar soft skills para que eles possam ter uma base orientativa, né? Sim. Principalmente essa questão do socioemocional é uma coisa que a gente realmente prima nas nossas metodologias. Então, é muito importante empoderar, né? Essa Sim. criança, esse jovem, e o professor também, porque ele é capacitado, é ele que aplica todas as metodologias, tem a participação do início ao fim do professor, do diretor, do gestor de educação daquele município, do próprio secretário, que é o nosso grande parceiro, né? Então, a gente fica feliz em ver que todo mundo está envolvido nesse movimento, que é muito mais um movimento de cidadania, de levar educação, de levar informação, conteúdo de ponta, do que propriamente, né, montar uma empresa lá no final. Mas é claro que a gente ama isso também. Se acontecer também, né? A gente mais adora. Um CNPJ. É mais um CNPJ, mas assim, eu acho que é mais uma empresa
que vai estar disponibilizando o que de melhor ela tem, né? Que é o seu negócio, que é o seu produto, o seu serviço, então, e é brasileiro. Então, a gente, né, tá tudo... Tem mais orgulho tá ainda, ali, né? Vem de Santa Catarina, é tudo nosso. A gente tem muito orgulho disso, é bom falar sobre isso. E essa parte desse programa da educação, ele está principalmente no primeiro ensino fundamental? Ele pega as crianças ainda? Então, a gente tem um programa de educação empreendedora, que quem coordena é a nossa Isabel, lá do Sebrae, Isabel Victória. Ela é a coordenadora desse programa. E ela abrange não só o Fundamental 1 e 2, que é a atuação específica dentro do programa Cidade Empreendedora. Mas ela também atua com o superior, com o médio e com o ensino profissionalizante. Então, o Sebrae tem uma gama de soluções que dá para entrar em cada um desses ensinos, né? E estimular isso que a gente quer mesmo, né? Seja o comportamento empreendedor, seja as habilidades socioemocionais, como esse indivíduo vai lidar no dia a dia, né, com as dificuldades e, principalmente, criar oportunidade para que ele tenha uma condição diferenciada no mercado, seja de trabalho, seja na sua própria residência, né, com a sua família. Porque realmente é um diferencial, quando começa a entender como funciona, de fato, vamos dizer, a vida adulta, né? Quando ele começa a entender que tem contas a pagar, que tem impostos, enfim, todo esse conhecimento que às vezes é escasso dentro da sala de aula. A gente sabe que chega nessa fase e tem muita gente até que se assusta com a realidade. Sim. Eu acho que o nosso grande desafio é justamente trazer essa temática do educação para matérias que estão na grade curricular, né? A matemática atua aqui, o português atua aqui, a ciência. Então, integrar isso, transversalizar, né, esses conteúdos, eu acho que isso é um grande momento e a gente estimula e pede para que os professores realmente fiquem atentos, porque isso é possível, né? Você levar, eu acho que é um material extremamente didático e criativo, né? Envolve, como tu pode ver ali, ele tem uma série de tarefas, estímulos, de vídeos, né? E que falam a linguagem daquela criança naquele momento. Então, a gente respeita muito essa questão da faixa etária também, né? De falar a linguagem dele, né? De estar contando para ele como é que é esse mundo lá fora e como ele tem que se preparar para poder usar da melhor forma possível, né? E entender, às vezes, até o desafio que ele vivencia dentro de casa, né? Porque muitos também têm em casa um pai empreendedor, uma mãe que vende algum serviço. E o bom de você falar isso, assim, na feira a gente vê muito isso. A família inteira vem participar da Feira do Empreendedor, que é a última, né? A última atividade que a gente entrega no município. E o quanto é bom ver que não só o aluno, mas a família também se envolve. Então, trazer a comunidade inteira para viver essa educação empreendedora, né? E vislumbrar esse futuro, né? Tanto para as crianças, para os jovens, né? E para os próprios pais que estão envolvidos, para a gente, assim, é muito gratificante. E essa é só uma das vertentes, né, do Cidade Empreendedora. É um projeto que realmente abraça... Muito grande. Abraça o município em diversos eixos. A gente tem o desburocratização, a gente tem compras públicas, que é extremamente importante estimular a compra pública desse pequeno negócio, que muitas vezes está lá no bairro e as pessoas acabam não usando ele, né? Sim, então, em vez de comprar de grandes empresas, comprar do pequeno negócio, né? Isso é uma forma que a gente faz. Uma outra questão, sala do empreendedor, ou seja, o Sebrae tem espaços montados junto com a prefeitura para poder atender esse empreendedor, seja nos mais diversos temas. Então, desde educação, né, até turismo, artesanato, gastronomia, né, e tantas outras necessidades que cada região tem, né, respeitando essa questão de cultura local mesmo, né? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente vai levar um produto, né? E a educação caminha junto desse projeto desde o início? Desde o início, desde 2017 a gente está lá, firme e forte, né? Levando essa bandeira do Educação Empreendedora e sabendo que, a partir do momento que aquela comunidade, que aquela região, aquele território consome esse produto, a gente tem certeza que lá na frente isso estimula esse crescimento, esse desenvolvimento local, né? Então, por isso que para nós é muito importante estar desde a base, né? Conversando com professores, com gestores e podendo, então, levar o que há de melhor no mundo do negócio, vamos dizer assim, né? No mundo, né? Do conhecimento. E imagino que o objetivo, olhando para o futuro, é realmente ter uma cidade
que ela tenha em todos os seus espaços, em todos os seus ambientes, uma preparação para receber, seja grandes empresas, seja novas empresas. Beatriz, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que quanto mais valorizado for o local, quanto mais as pessoas se apropriarem de tudo, desde a cultura local, né, dos costumes, né, e poder fazer com que aquele ambiente seja um ambiente de crescimento positivo, isso é bom para todo mundo vai querer investir na tua cidade, né? É claro que a gente precisa ter isso muito ordenado, muito organizado, né? Final de semana eu estava em Jaguaruna e aí a gente vê o quanto a cidade está crescendo e é bom porque eu não sou de lá, eu sou daqui, sou manezinha, mas ir para Jaguaruna e ver o crescimento daquela cidade, a gente percebe que sim, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, né? Os alunos estão aí para poder contar isso. Ontem teve Enem, né? Imagina o movimento todo desse aluno para poder participar. Mas quanto mais conhecimento a gente levar e mais cuidado em implantar as melhores soluções naquela região, mais oportunidade a gente vai dar, tanto para as empresas quanto para quem vive lá, para o cidadão, né? Eu imagino que em mais de 5 anos, já 7 anos quase, né, de projeto, já tenha visto muita coisa boa acontecer, muito fruto sendo colhido. Semana passada a gente foi fazer 5 visitas aqui no estado e foi muito produtivo porque foi direto com o secretário de Educação e a gente pôde ouvir do secretário o que isso está mudando dentro da escola, né? A gente sabe que os últimos anos as escolas foram alvos de muitas coisas, né? Muitas críticas. De muitas críticas, de muitas barbárias, de muitas coisas que não é bom estar naquele ambiente, mas por outro lado também ouvir que o Sebrae pode ajudar, né, com a educação, isso deixa assim os técnicos muito envolvidos em querer entregar mais e melhor. Essa é a nossa ideia, né? Sim, traz uma confiança até para quem está atuando nesse meio. Traz uma confiança, a gente fica feliz, a gente faz aquilo que gosta, né? A gente sabe que a gente está dentro de uma entidade que tem uma capilaridade muito grande, que tem uma oportunidade, né, muito grande e trazer parceiros como a prefeitura, como as empresas locais. Isso é o que nós queremos, né? Criar essa possibilidade de desenvolvimento, respeitando, é claro, né, toda aquela questão da essência daquela cidade, porque eu acho que a diferença de um indivíduo, ela está onde ele cresceu, né? O que ele aprendeu naquele processo, né? E trazer esse respeito por cada região, trabalhando com cada um dentro da sua temática, é isso que é importante, né? Como eu estava falando, a gente foi visitar esses municípios e para nós, assim, cada um tinha uma história, mas cada um tinha a sua história, construída, né, com base naquilo que a prefeitura estava disponibilizando para eles, os parceiros locais, as empresas, a própria população que estava envolvida no processo. E aí, ver isso e respeitar, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder entrar na casa deles, né? Levar o conhecimento para as crianças e fazer com que, no futuro, elas possam ter consciência da essência, né? E da capacidade delas mesmo, né? De criar essas oportunidades, né? É o que estava falando de próprio, desse empoderamento, né? Dessa criança ter essa noção de que ela pode também. Ela pode. Ela se apropriar daquilo que é dela, né? Os pais, os alunos, os professores. Isso é o nosso principal motivo de trabalhar com a educação hoje, sabe? E existe essa aceitação? Das escolas, vocês têm percebido essa facilidade de falar com esses alunos? Muito, muito, assim, é claro que é uma conquista, né? A gente vai indo ponto a ponto, dia a dia, conquistando esse gestor público, né? Porque ele recebe uma cartilha com N coisas para fazer ao longo do ano, um calendário extremamente apertado para tudo, mas quando o Sebrae entra com a educação, a gente não só entra com a informação, com conteúdos de ponta, mas sim com pessoas para poder ajudar a aplicar isso. Sim. Né? Então, sensibilizar esse professor, e aí eu deixo aqui meu pedido, né, para que eles fiquem atentos, que a gente tem produtos realmente capazes de ajudar ele nessa caminhada, nesse estímulo ao conhecimento desse aluno, desse jovem. Né? Então, a gente tem um conteúdo muito bom e que eu acho que se o município estiver aberto, é muito mais fácil, né? A gente conquista o prefeito, o secretário de desenvolvimento muito fácil,
também o secretário de Educação, mas principalmente os alunos na hora que a gente vai para a sala de aula, né? Porque é tanta informação, é tanto conteúdo, eles estão sendo assim bombardeados por muita informação, ainda mais na era da informática, né? Da tecnologia, mas trazer o detalhe, o encanto, né? Seja num documento, seja num vídeo, que aqui tem vídeos de crianças falando para crianças. Então, isso faz com que eles acabem se entregando e é uma informação da melhor forma útil, possível, né? claro, né? É uma informação útil, eles Sim. conseguem logo entender como que eles podem utilizar, como eles podem aplicar esse... É como tu falou ali no início, é muito didático, a gente fala a linguagem deles e por isso é tão atraente. E é isso que a gente quer levar, né? A gente quer disponibilizar todo o conteúdo que o Sebrae hoje tem na educação para que aquela região possa se desenvolver da melhor forma possível. E ainda tem bastante cidade para o Sebrae alcançar. Tem muitas, né? A gente tem aí 295 municípios, né? Então é uma quantidade muito grande, né? Muito grande. E a gente sabe que tem campo para poder atuar com isso, seja das mais diversas áreas, como eu falei, a gente não só atua com educação, mas a gente atua com turismo, com artesanato, com comunidade empreendedora. Mas, assim, importante também você chegar no município e identificar qual é a necessidade. Trabalhar a comunidade empreendedora com comunidades carentes, vulneráveis, também tem que ter uma linguagem própria para isso. A gente não pode chegar lá e dizer, estamos aqui, não. Você tem que falar a língua da comunidade, né? E é um projeto alinhado, né? É falar com a comunidade enquanto fala com a educação, enquanto abraça na sala do empreendedor. Você já percebeu que a gente está tentando, né? Transversalizar de todas as formas possíveis, né? Essa é a ideia, é que o indivíduo, né? O cidadão tenha contato com as informações e o que o Sebrae leva de várias frentes, né? A gente quer proporcionar para ele a entrada, seja num festival gastronômico, seja trabalhar a cultura e o artesanato local, né? Seja trabalhando a questão do comunidade empreendedora em comunidades carentes, que a gente sabe que tem a necessidade, né? E são extremamente vulneráveis, né? Tanto de trabalho quanto de acesso à informação. Então, o que a gente precisa é isso. Dentro da educação empreendedora, a gente também tem o Crescendo Empreendendo, que trabalha com ONGs, né, fortemente dentro da linguagem deles, para que possa estimular essa questão do empreendedorismo e principalmente das habilidades socioemocionais. Como lidar no dia de hoje, né, com tanta informação e com tanta possibilidade. E também com tanta pressão, com tanto desafio, não é só coisa bonita. Desafio, meta, né? E a gente tem aí uma série de necessidades do dia a dia que a gente, como Sebrae, tenta entregar o melhor que a gente pode. Tenta, né, facilitar, sempre. Essa é a ideia, essa é a ideia. Muito obrigada, Simone, pela entrevista. Foi muito esclarecedora, trouxe muito conteúdo sobre educação e realmente é um dos eixos que precisa ter um olhar muito atento, que a gente precisa chegar cada vez mais próximo desse futuro, né? Porque é criando na base que a gente vai colher lá na frente uma comunidade mais forte, mais unida e um Brasil melhor, muito mais do que Santa Catarina, né? É isso mesmo, querida. A gente está aqui à inteira disposição. Sebrae, como eu falei, tem uma série de soluções aí e a gente tem um cuidado muito grande quando vai levar cada uma dessas possibilidades para cada comunidade, né? Certo. Então, para nós é um prazer. Pode chamar, nossos professores, nossos secretários de educação, eles estão todos à disposição. E eu tenho certeza que eles vão trazer bonitas histórias e histórias de melhores práticas que a gente tem aqui no estado. A gente quer ouvir essas histórias, exatamente. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais e chegar mais perto da realidade dessas cidades que têm buscado iniciativas na educação para construir um ambiente de negócios cada vez melhor. A gente volta já. Estamos de volta com Nossa Cidade Empreendedora e nós fomos conferir como é realizado o trabalho do Sebrae dentro das escolas municipais em Santa Catarina. Olha só, nós estamos em Canelinha, um município catarinense que aderiu ao programa Cidade Empreendedora. Aqui, a educação empreendedora acontece nas escolas. No JEP a gente está fazendo brinquedos,
Não, tipo, como bilboquê, alguns carrinhos, alguns brinquedos de madeira. A maioria dos brinquedos recicláveis. A gente vende os brinquedos, alguns por 5, 3. Tipo, feio, a gente vende por 3. Bonito, a gente vende por 5. Esse é o critério de escolha de bebê. Verdade. A gente decora eles para vender no final do ano para ter um lucro. Que nós reutilize, nós só paga para comprar as coisas para nós fazer nosso próprio brinquedo. E eu vendo pulseiras. Tipo, eu sou empreendedora. Nós conseguimos realmente mostrar para a nossa criança que tudo aquilo que ela pensa, que ela planeja, que ela sonha, que ela projeta pode ser realidade, com o esforço, com a dedicação e com o planejamento dela. Então foi realmente um projeto que agregou o nosso fazer pedagógico, é um projeto que traz para a gente a oportunidade de mostrar para a nossa comunidade também que a escola precisa estar próxima dela, que abre as portas da escola para que esses pais participem cada vez mais ativamente do processo pedagógico dos seus filhos e que mostra para a criança que a partir da criatividade dela, ela pode ir muito além, independente do local onde ela esteja. Ela precisa realmente ter foco e oportunidade para fazer isso acontecer. A prática mobiliza todos os professores da escola, seja de português ou de matemática, é realmente um projeto interdisciplinar. E o resultado vai muito além da comercialização desses produtos. Matemática, porque eu tinha que, fazer a conta para saber assim quanto deu tudo. Era bem legal. Quando a gente passeia pelas escolas e vê as crianças falando do projeto, compreendendo a lógica dele, crescendo com ele, a gente sabe sim que esse empreendedor pode sair aqui do nosso município, pode ajudar o município a crescer. E se ainda assim ele não for empreendedor, ele pelo menos vai compreender o processo de empreendedorismo que o outro pratica e vai saber se aquilo é justo ou não e vai alinhar aí o fazer dele durante sendo ser humano para essa vida, que está aí fora e que a escola precisa abrir e mostrar como é que funciona. É impressionante o tanto que é feito pela educação municipal com esse projeto. E se eu consigo afirmar isso depois de uma única visita na escola, imagina o tanto que já viu o consultor Aglair, que está aqui ao vivo com a gente. Seja bem-vindo, Aglair. Oi, Bia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um projeto tão legal, tão impressionante. E vou tentar passar para vocês aí o que a gente está vendo todos os dias, desde 2012, nesse projeto de empreendedorismo do Sebrae, que eu me apaixonei e realmente tem muita história para contar. Dá para fazer um livro bem grande sobre essa história. Eu só imagino. E a realidade desse projeto dentro das escolas deve ser surpreendente. Como que funciona esse encontro com os estudantes de diversas escolas municipais para realmente tirar dúvidas e apresentar, na verdade, para eles esse mundo empreendedor? Eu sou um dos consultores do Sebrae, que participa desse projeto, tem outros consultores e consultoras também, mas quando a gente começa a implantar esse projeto, primeiro a gente faz um repasse para os professores de como implantar esse projeto. Então a gente repassa para eles fazem um curso via internet lá no site do Sebrae, onde eles aprendem também como implantar esses programas de jovens empreendedores, curso Despertar, oficinas de empreendedorismo que o Sebrae promove, junto a escolas, universidades, escolas particulares, municipais, estaduais, Então a gente vai lá e acompanha os professores e vai na sala de aula fazer o acompanhamento, que a gente faz relatórios, tudo para o Sebrae, de como está sendo implantado em cada escola, em cada ano, em cada sala de aula, para dar todo o suporte aos professores, porque o grande protagonista desse programa é o professor junto com os seus alunos, Se o professor não comprar essa ideia, não praticar, isso não vai adiantar. Então, o professor é o verdadeiro parceiro nosso do Sebrae. E é impressionante como os professores ficam entusiasmados, eles se apaixonam pelo programa. Tem professores que se emocionam, até conversando com nós e dando depoimentos sobre a satisfação deles. Não, eu imagino realmente essa surpresa dos professores, porque não é uma realidade que eles estão de fato acostumados, Exatamente, até no início eles se surpreendem tanto que tem uma resistência. Será que isso vai funcionar,
Será que isso... E daí, quando eles começam a ver um material de muita qualidade, né, que o Sebrae coloca à disposição dos professores, inclusive tem um livro do professor que explica direitinho, passo a passo, como fazer a implantação, que é uma sugestão do Sebrae. A gente diz, olha, vocês não precisam seguir religiosamente isso aqui, vocês são professores, né? Vocês têm toda a compreensão em sala de aula, como lidar com o aluno. Nós nós somos a parte técnica, principalmente eu sou engenheiro mecânico de formação, a minha esposa que é professora, né? Então, quando ela viu esse projeto, ela ficou impressionada e até me perguntou, vem cá, isso é no Brasil mesmo? Isso vai acontecer aqui no nosso país? Está acontecendo aqui? Porque a qualidade é fantástica, o material é fantástico, tem todas as dicas para os professores, as dinâmicas em sala de aula que eles podem praticar. O curso é bastante dinâmico, as crianças adoram, eu vou lá, pergunto para as crianças, elas dizem assim, o JEP, quando é que vai ter o JEP? E quando eu apareço lá representando o Sebrae, eles ficam emocionados, esse é o homem do Sebrae, a professora me apresenta, né? E daí eles dizem, meu Deus, o Sebrae vem aqui nos olhar, eu venho aqui para ver que vocês estão gostando, o que vocês estão achando do JEP. E é impressionante o depoimento dos alunos de 6, 7, 8, 9 anos, eles adoram o JEP, eles entendem, a gente está aprendendo muita coisa, a gente está aprendendo, por exemplo, a calcular custo, a fazer marketing, né? E aprendendo a se comunicar, fazer vendas. E quando eu participo nas feiras do JEP, eu me emociono, porque tu vê uma criança de 7, 8 anos sem decorar nada, sem ler um script, nada, e eu entrevisto ela, e ela falando para que serve aquele chá, para que serve aquele produto, dá as dicas, me convencendo a comprar. E quando eu pergunto, mas está muito caro, e eles vêm com argumento, não, é o preço justo, porque a gente quer o bem, a saúde das pessoas, a gente tem o cuidado de... Então, é impressionante, tu ouve falar, a gente fica assim, boquiaberto, né? Mas como é que essa criança teve essa desenvoltura? Isso é empreendedorismo. Não, eu imagino realmente a surpresa, mas o material ele é preparado realmente, né, para uma criança nessa faixa etária. Então, quando ela de fato recebe, ela entende, ela consegue reproduzir com muita facilidade aquilo que ela tá recebendo, né, de conteúdo. Cada ano tem um tema, né? E tem um tema lá, por exemplo, que eles têm que fabricar brinquedo. O Sebrae, todas as apostilas, ela visa muito a parte de aproveitar reciclados. Então, para o professor não precisar ter gasto, a escola não precisa ter gasto com materiais. Então, eles utilizam o reciclado. Então, os próprios alunos trazem os materiais de casa, garrafa PET, essas coisas todas, eles montam brinquedos. Então, se eu pudesse apresentar para vocês aqui, e vocês devem ir nas escolas e nas feiras visualizar e até filmar os brinquedos que essas crianças, junto com os professores, criam, é impressionante, é impressionante. Um barco pirata de garrafa PET, vocês já imaginaram isso? Um barco pirata, mas tu olha assim, é um barco pirata e feito de garrafa PET e de material reciclado. Então, é impressionante o resultado que os professores têm e os pais se emocionam também. Então, até eu guardo um dinheirinho quando eu vou nas feiras, uns troquinhos, porque eles ficam vendendo esses produtos na feira, né? Vai então, acabar comprando mesmo. Compra mesmo. Os pais vão lá e tem pais que querem comprar tudo, né, na feira. A gente diz, não, calma. Eu só imagino. E falando nos pais, qual que é a receptividade deles em relação a esse projeto? Porque a gente está falando aí de crianças de 6, 7 anos, né? Como que eles recebem a informação de que essa criança vai aprender a ser um empreendedor? Exatamente, né? Uns se assustam, né? O Sebrae vem aqui, o Sebrae, na visão deles, é formação de empresários, é consultoria para empresários já, né? E quando eles veem isso, vocês querem formar o meu filho a ser empresário? Não, pai, não tem nada a ver. Empreendedorismo, ele ensina as crianças a se comportarem em grupo, trabalhar em equipe, trabalhar juntos, respeitar uns aos outros, né? Respeitar cada pessoa, né? Com o seu jeito de vestir e tudo mais, né? Com as suas crenças. Então, a criança começa a entender o que é ética, o que é respeito, o que é relacionamento humano, né? Então, isso é muito bom para o crescimento dela. E quando ela chegar numa empresa, que eu presto consultoria para empresas, inclusive estou numa empresa agora, dando essa entrevista para vocês, quando chega na empresa,
um adolescente lá, quando começa o menor aprendiz, por exemplo, 16, 17, 18 anos, ele já vem isso lá desde 6, 7, 8 anos sendo desenvolvido. E o Sebrae tem projetos para criança nessa faixa etária, mas também tem para adolescente, 12, 13, 14, tem oficinas de empreendedorismo, tem curso Despertar para o Empreendedorismo, que já é feito para o ensino médio. Então, e até as faculdades hoje que têm esse projeto implantado, eu trabalho para faculdades que têm o GEP, que têm o Despertar, né? Então, é impressionante, assim, o resultado, e a gente se emociona com os professores felizes, porque o GEP agrega valor em sala de aula, transforma a sala de aula numa coisa, assim, bem divertida, bem dinâmica. E eu digo para eles, quando você falar em matemática, aproveita aquele tema do GEP e inclui junto com a matemática, inclui junto com o português, interpretação de texto, vai incluindo o GEP e vai levando em paralelo com as disciplinas que você já pratica. Então, o GEP se tornou uma ferramenta agradável para os professores e eles agradecem muito sempre ao Sebrae, né? Porque as nossas aulas tornam-se mais dinâmicas, os alunos ficam mais interessados e ficam loucos para quando é que é a aula do GEP. Eles programam, eles têm todo um cronograma de implantação do GEP nas escolas. Cada escola tem o seu programa. Agora, dia 29, dia 30 de novembro, vai ter a feira em Canelinha, por exemplo, na Prefeitura de Canelinha, que já é a 4ª edição, que a Prefeitura é parceira do Sebrae, né, na Secretaria de Educação. Então, além de outras cidades e regiões, que eu já atuei em várias cidades, várias regiões, Brusque, Blumenau, Guabiruba, São João Batista, Bombinhas, Tijucas, né? Então, Balneário Camboriú, Itajaí, né? São Penha. mais de 130 cidades que já estão, né, com esse material funcionando já, né, com essas escolas dando resultado. E eu imagino que você já tem até reservado, então, esse dinheiro para ir para essa feira de Canelinha, né? Sim, com certeza. Já estou arrumando os troquinhos aqui, porque tem que levar trocadinho, porque as crianças lá, eles têm um marketing tão forte assim, que eles sabem oferecer o produto, sabem convencer a pessoa a comprar, dar as dicas sem ter nada escrito na mão, tá? E não é nada decorado. Isso é aprendido junto com os professores, eles desenvolvem essa capacidade, né? Aí você imagina quando uma criança dessa chegar lá aos seus 12, 15, 20 anos de idade, o que ele pode ser? Ele pode continuar sendo um intraempreendedor, que é empreender dentro de uma empresa, sendo um funcionário diferenciado, imagina, né? Chega a ser um funcionário exemplar até, né? Que entende, exatamente, de fato, os desafios, né, dos chefes, vamos dizer assim, e aí passam a colaborar, realmente deixar de competir dentro da empresa. Acho que é um serviço que tem esse efeito para quem está dentro de uma empresa, e quem vai abrir um negócio nem se fala, né? Inclusive, como eu participo até de consultoria empresa, eu indico para as empresas algumas... vai na escola, fala com o professor, fala com o diretor, que lá você pode conseguir empreendedores lá de 16 anos, 17 anos, como menor aprendiz, e começar a dar chance para essa gurizada nova aí, que eles têm muita capacidade. Então, às vezes, a gente fica dizendo, né? Eu tenho 60 anos e eu digo assim, mas eu não quero ser um dinossauro, eu quero estar sempre no meio dos jovens aprendendo com eles, né? Porque é fantástico, a gente não... Tem pessoas que... Eu sempre digo assim, velho, eu não sou velho, eu sou idoso. Velho pode ser uma pessoa de 20, 30, 40 anos. Basta ter parado. Exatamente. Idoso é considerado 60 a mais, né? Com certeza. Então, eu sou um idoso. E a gente não pode parar no tempo, a gente tem que acreditar muito nessa nossa juventude, tem que dar espaço para eles, dar oportunidade, porque tem muita coisa boa aí, e a gente tem que apostar no futuro de um país, de uma região, de um estado, de uma cidade, nesse poder e ajudar os professores também nesse projeto, que professor sabe como é que é hoje em dia, não é tão valorizado, tão reconhecido. Eles são os guerreiros em sala de aula. Então, dando essas ferramentas aos professores, a gente até torna eles mais motivados, torna eles mais assim conscientes do que eles já sabem que tem, mas a gente está dando ferramentas para eles se motivarem cada vez mais e ajudar.
uma cidade, uma região, porque onde tem o GEP, onde funciona o GEP, a gente vê mudando todo o bairro em volta daquela escola. Então, a gente vê as coisas mudando. Tem filhos que chegam em casa e o pai tem um pequeno negócio ali no bairro mesmo, na cidade, e o filho diz, pai, tu tem que fazer marketing, tu tem que fazer isso, tu tem que calcular leva preço. para dentro de casa também, com certeza. É um aprendizado, e é um aprendizado a formação de um cidadão, né? Muito mais do que um empreendedor. Obrigada, então, pela sua participação, Aglair. Eu que agradeço a vocês, né? Em nome do Sebrae, muito obrigado, e fico à disposição quando precisarem de novo a gente contar muitas histórias que a gente tem para contar sobre esse projeto do Sebrae. Vamos precisar. E essa é só uma das histórias que a gente conta aqui no Nossa Cidade Empreendedora. Um dos eixos desse projeto tão importante para o desenvolvimento das cidades de Santa Catarina. Na TV Inova SC, você confere muito mais sobre o que tem sido feito para melhorar os ambientes de negócios do nosso estado. Até mais!